E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao MaunaCast. A gente está aqui com o nosso terceiro episódio. MaunaCast, para quem não conhece, é o podcast oficial da Mauna Ventures. A Mauna Ventures que nasceu com o objetivo de transformar a jornada empreendedora, para quem tem vontade de empreender, em algo muito menos indolor. E aqui vocês podem esperar conteúdo sempre de empreendedores, pessoas que estão fazendo a diferença, alguns deles mentores, outras pessoas que estão próximas do projeto e que querem ajudar. Então, se você é empreendedor ou quer virar empreendedor, esse é um podcast obrigatório para você deixar na sua playlist. E como terceiro participante, eu chamo ele de Dani, mas é o Daniel Magalhães. Queria te agradecer por estar aqui. Bom, prazer estar aqui. Bem-vindo. Poder dividir um pouco de história, né? Que a diferença entre nós e eventualmente outros são as cicatrizes, né? Do que a gente já viveu e que a gente pode conseguir compartilhar. Exato. Bom, tô com uma colinha aqui, mas Dani, você me corrige se tiver alguma coisa errada aqui. O Dani, ele é graduado em administração pela SPM e tem MBA pelo INSPER. Ele foi Managing Partners da RB Capital por aproximadamente 10 anos. Já foi diretor de startups da SPM Angels, né? Ele hoje é investidor de mais de 100 startups, direta ou indiretamente, através dos fundos que ele também é investidor. É professor de Growth e Estratégia hoje na Link School, onde trabalhamos juntos lá, não nos conhecemos lá, mas trabalhamos juntos lá. Foi cofundador e CEO da Virgo, é investidor hoje da Domo, da Fisher Venture Builder, da Norte Ventures, da Positive e da Cloud9. É founder e head de estratégia, vendas e produtos hoje na Vitrify. Ele vai contar um pouquinho a Vitrify, mas para quem está curioso, a Bloomberg do crédito, ele vai explicar. O LinkedIn dele tem mais de 3 páginas, eu fiquei rodando ele, tem bastante coisa que o Dani faz, então provavelmente quem precisar de ajuda em diversas áreas, o Dani consegue ajudar. Não menos importante, é mentor da Mauna Ventures. Prazer. E o mais importante, marido e pai, que a gente fala muito de empreendedorismo, mas importa muito família também. Dani, currículo impressionante, mas eu queria começar por um pedaço que eu acho que é muito característico, a gente já conversou um pouco sobre isso, que é uma pessoa consolidada no mercado bancário, no mercado financeiro aqui no Brasil, que decide se mover para uma vida de empreendedor. Eu fiz uma trajetória relativamente parecida também, e a gente sabe que o mais difícil de fazer essa transição é abrir mão do mercado, né, o que o mercado financeiro entrega em troca, porque é um mercado que exige muito da gente, mas remunera também, corresponde, não sei se na mesma proporção, mas remunera a gente muito bem. Como que foi para você esse processo? Quando que você identificou que você queria virar empreendedor? Teve algum momento específico? Já era uma coisa que você vinha maturando há muito tempo? E o que você aprendeu ao tomar essa decisão, né? O quão difícil foi fazer essa transição? Onde você estava preparado, onde você não estava e como você foi se preparando? Legal. Uma pergunta que vai quase meia hora do nosso podcast, mas eu vou tentar antecipar um pouquinho, mas, obrigado pelo convite. Não só um prazer estar aqui, mas é um prazer estar com vocês, próximo aí e contribuindo com os clientes de vocês, né, nossos futuros empreendedores. Acho que eu sempre gosto de começar, né, o Daniel é o marido da Fernanda, né, para quem a gente faz isso, eu sou padrasto, que também é uma experiência que nem todo mundo teve a oportunidade, mas é incrível, e também sou pai do Inácio, então já somos 4 no nosso núcleo humano da família, e a gente também adotou uma vira-lata há 4 anos atrás, e essa semana acabou de chegar mais um, o Bernardo, então a gente tem a Bia e o Bernardo, então a família já tá ficando complexa. Eu acho que muito do que eu faço, óbvio que o resultado disso, né, conseguir trazer o bem-estar e conseguir dar conforto para eles, mas eu acho que é o exemplo, né? Então eu estava conversando, eu estava em casa antes de vir para cá, fui almoçar com a Fernanda, e aí meu filho voltou mais novo do colégio, e aí você tem que dar tchau. Pô, papai, não quero que você vá. E eu sempre converso muito com ele, papai hoje vai fazer isso, vai fazer aquilo, e hoje ele tá começando a entender, tanto quando eu falo, vou trabalhar, mas vai ser de casa hoje? Não, filho, eu vou lá, vou gravar um podcast para contar um pouco de ideia, para ver se a gente consegue contribuir, ajudar. Ele me deu um beijo, tá bom, você volta cedo, papai? Eu falei, vou tentar, depende do quanto que eu falar aqui. Que legal. Então esse é um pouquinho o lado familiar, é super gostoso ter uma família que te apoia também, e isso acho que todos nós temos, né? Todos nós somos empreendedores sem a família apoiando. É muito difícil, acho que essa é a primeira dica, né? Fazendo um pouco, antecipando, né? Eu acho que se algum dos nossos ouvintes aqui tem vontade de empreender, isso não é um projeto pessoal, isso é um projeto familiar, né? Porque pode ser que mude a sua rotina, pode ser que mude por um período transitório as possibilidades da família, né? Durante o período depois pode ser muito bom ou
pode voltar ao status anterior, mas acho que é quase que um projeto familiar. Tanto que eu falo para minha esposa, eu estou na terceira empreitada, e mesmo que essa dê muito certo, eu ainda tenho vontade de fazer mais uma. Então isso está negociado desde que eu casei com ela. Que legal. Eu fiz uma brincadeira outro dia, eu falei quase que é esposa de policial, sabe? Esposa de empreendedor. É isso, cara, no sentido assim, você vai ter que trabalhar, tem coisa. Mas assim, eu falo também que a minha esposa, ela fala assim, Edu, você trabalha bastante, você tem muita dedicação ali, se entrega, mas ela fala o nível de felicidade nos olhos, ela fala assim, eu prefiro esse Edu dentro de casa, um pouco mais cansado, talvez, né? Um pouco mais dentro dos problemas, assim, do que você estaria no mercado corporativo, mas um nível de brilho no olho que ela fala energiza a casa, né? E eu acho que isso é legal do empreendedorismo, né? E acho que quando, de novo, as nossas esposas, às vezes ficam, pô, tá trabalhando, não sei o que lá, e é normal. E os filhos também, tava contando pro Dani aqui, que foi a primeira vez que a minha filha verbalizou que ela tava com saudade, né? E me pegou, cara, me pegou. Mas eu tenho certeza que eu vou chegar em casa felizão com esse trabalho que a gente tá fazendo. E fazendo bem, cara. Eu quero que a minha filha veja em mim alguém que faz algo legal, que faz o bem, que tem projetos legais e que realiza os sonhos. Acho que esse é o principal. Eu quero que ela veja em mim alguém que realiza sonho pra ela ter a mesma vontade de realizar o sonho dela. Acho que esse é o exemplo que a gente quer deixar, né? Isso eu faço com os meus dois filhos, tanto meu enteado quanto o meu filho, desde pequenininho, cara. Discutir sobre matéria de jornal, mesmo que ele não entenda necessariamente, mas você ir trazendo o contexto do mundo e o seu contexto para dentro da família. Mas vamos lá, falando um pouquinho, cara, olhando engenheiro de obra feita é sempre mais fácil, né? Então, se você me perguntar, eu achava que eu ia ser empreendedor? Não, acho que eu tomei a rédea da minha carreira muito depois dos 30 anos do que aos 17, né? Eu fui para o mercado financeiro porque a gente teve um desafio financeiro na minha família, então eu tive que rapidamente, eu tinha facilidade com números, eu tinha facilidade com lógica, e o mercado financeiro, acho que até hoje, exceto o empreendedorismo hoje em dia que dá certo, o mercado financeiro sempre foi aquele lugar onde você ouvia dizer que dava para ganhar dinheiro, né? Então a escolha pelo mercado financeiro foi muito objetiva para mim, foi muito lógica, era um lugar onde, teoricamente, se você fosse competente, você teria a possibilidade de ganhar dinheiro e eu precisava daquilo. Mas, olhando em retrospecto, né, cara, acho que desde os 10 anos de idade eu tenho sim uma mentalidade empreendedora, né? Então, cara, eu sempre fiz muitas coisas sozinho, eu sempre fui atleta, eu competi muitos anos no hipismo, que é um esporte caro, minha família não tinha dinheiro, me profissionalizei com 12 anos de idade e montava para os outros, ia de ônibus montar, eu fui morar com 17 anos na Europa só para montar cavalo e treinar cavalo, eu lembro de vender coisa no prédio da minha avó. Então quando você olha, né, em retrospecto, você fala, cara, tinha alguma coisa do empreendedor, mas a minha família não era empreendedor. A minha família, principalmente a minha família próxima, assim, meu pai, ele buscava estabilidade, né? Ele não era funcionário público, mas claramente, de novo, olhando a posteriori, tinha um viés muito grande de tentar buscar estabilidade, etc. Então, esse gene do empreendedorismo, que é o que eu quero botar nos meus filhos, né? Esse gene não estava presente, mas a matéria-prima estava lá. Sim. Então, o começo da minha carreira foi muito focado num ambiente, né? Num segmento onde eu tinha facilidade de um lado e do outro parecia que teria uma objetividade maior entre esforço e resultado. Mas eu dei muita sorte, né, de ser contratado numa empresa que naquela época chamava Rio Bravo, que tinha acabado de receber um investimento de private equity e que virou a RB Capital, que era uma holding de serviços financeiros, quando o mercado não tinha quase serviços financeiros fora dos bancos. Sim. Então eu fiquei 10 anos lá e foi uma empresa que me deu muita oportunidade. Então eu consegui ter a vivência de poder, sim, ser remunerado pelo meu trabalho, que é o objeto ali que as pessoas olham para o mercado financeiro, mas ao mesmo tempo também ter um intraempreendedorismo, né? Legal. Então, óbvio, eu fiz a carreira tradicional, né? Fui estagiário 3 anos, porque no mercado financeiro também tem isso, né, gente? No efetivo estagiário até você se formar. Não é startup que você vai conseguindo progredir na estagiário carreira. Estagiário vira head de... head de marketing. 3 meses. Isso aí não tem no mercado financeiro, é outro lado. Então fiquei 3 anos ali como estagiário, mas era uma empresa que dava muita responsabilidade se você tivesse capacidade de entregar. E aí logo depois que eu me formei, então fui de 2007 até 2010,
E aí logo depois que eu me formei, cara, 2 anos depois eu já era sócio da companhia. 3 anos depois, em 2015, a gente se juntou com um grupo multinacional e recomprou o Private Equity. Depois ainda fiquei mais 3 anos como, né, um dos sócios. A gente tinha 40% da empresa e subsidiário de uma empresa listada na Bolsa. Então foi um ciclo de aprendizado completo, né? Construção de negócio, amadurecimento profissional, deu para ganhar algum dinheiro. Mas os últimos 3 anos da RB, eu comecei a ver que faltava as coisas que o empreendedor busca, faltava propósito, né? Realmente era um negócio ali para ganhar dinheiro, para operar o mercado, e tá tudo bem, né? Eu acho que faz parte. Até por um momento de vida, às vezes, né? Que você falou, você entrou nessa com o objetivo muito claro. Acho que tem gente que até hoje vive este propósito dele ganhar dinheiro, e tá tudo bem, né? Está combinado, né? Eu não critico. Não, cada um tem esse drive, exato, né? também concordo. Mas eu sentia muita falta de conseguir gerar mais impacto, né? E naquele momento, eu já estava ali perto dos 32 anos, então eu decidi vender minha participação, vendi e pulei sem paraquedas, né? Então assim, eu não pulei para empreender, eu pulei porque eu tinha essa angústia de que só aquela vivência de 10 anos, só o cenário que eu tinha, apesar de ser confortável, já sabia o que fosse fazer, os sócios eram meus padrinhos, eu era padrinho de casamento, então já era muito confortável, mas eu queria mais desafio. Foi isso que eu saí para buscar. Dani, desculpa, eu queria dar um zoom nesse momento, porque eu acho que muita gente sente algum tipo de angústia onde tá, mas não consegue colocar isso em palavras. Então é meio que uma angústia em baixa resolução. E eu queria entender um pouco como foi esse teu processo de sair de talvez algo em baixa resolução até você pegar e falar, cara, vou sair do meu emprego para me dedicar full time a descobrir o que eu quero. O que você clicou para você? O que eu não gostava e o que me inquietou, né? Cara, a RB ela foi uma empresa de bastante vanguarda no mercado de capitais, no mercado financeiro. Para quem tá mais tempo no mercado, cara, a gente abriu diversas fronteiras de produto, abriu diversas fronteiras de negócio, mas a gente nunca conseguiu reter pessoas. Então, isso foi uma coisa que começou a me incomodar. Era uma empresa que tentava reter muito para os sócios status quo e não abrir espaço. Então, por isso a gente tinha um problema muito grande de cultura, de retenção de pessoas, etc. De novo, engenheiro de obra feita, né? Mas isso era uma coisa que me incomodava bastante. Me incomodava bastante que, no caso da RB, a gente não conseguia ter uma meritocracia de fato. Então, resultado gerado por determinado indivíduo não era necessariamente remuneração devolvida pela companhia. E aí, no mercado financeiro, via de regra, as suas equipes são pequenas, né? Assim, a não ser que você tenha posições de liderança em grandes casas, você lidera pequenas células, muito rentáveis, muito competentes. Sim. E eu tinha essa vontade de fazer com pessoas, de poder liderar um exército numa missão. Então esse foi um pouquinho o lugar, era um pouco de cultura, era um pouco de modelo de negócio, porque a companhia também não estava crescendo tanto. E essa vontade realmente de ter essa experiência de fazer com pessoas, de ter equipes, de ter cultura, processo, de vencer desafios. Esse processo na tua cabeça, não sei se você tem quanto tempo que ele durou? E desde talvez eu sei que é difícil essa pergunta, desde o primeiro momento de eu acredito que eu preciso fazer algo, mas eu não sei o que, até o dia de uma decisão de sair de fato do lugar e vender a participação. Cara, eu tenderia a dizer que por motivos diferentes, acho que foram quase 10 anos com essa inquietude. Olha só. Né? Porque logo no começo, ali nos primeiros anos, como a RB dava muito espaço mesmo para um estagiário, eu já conseguia ver um pouco do impacto que eu tinha condição de gerar naquele momento executivamente, né? Liderando pequenas atividades ou pequenos projetos. E eu tive, por exemplo, e aí acho que meu pai às vezes fala algumas coisas interessantes. Quando eu fui aprovado na RB, lá na contratação, eu fui aprovado no mesmo dia. A RB me ligou, Rio Bravo me ligou, desliguei, me ligou o Credit Suisse para a área de tesouraria, desliguei e me ligou o Merrill Lynch para a área de aluguel de ações. Caramba. E se a gente voltar no tempo, 2007 para 2008, sim, esses dois outros lugares eram excepcionais, isso, né? Tá. Era desejo de consumo. Exato. E eu liguei pro meu pai, mal feliz, falei, pai, cara, passei agora no Merrill Lynch, passei no Credit Suisse. Ele falou, não,
você não deu sua palavra na Rio Bravo que você ia começar lá, agora você vai ficar pelo menos 6 meses. Acho, puta, foi um ensinamento super legal. Esse foi um. Depois, cara, logo 1 ano e pouco, 2 anos depois, em 2009, um cliente meu me convidou para ir tocar a gerência financeira dele. Pô, eu era estagiário, né? Que legal. Mas acabei tendo bastante contato com ele. Ele me convidou para ir para lá. E, claro, era um salto de remuneração no meu status quo, né? Tipo, estagiário naquela época, para quem não sabe, era tipo R$1.000, tá? Se corrigir, ainda é mais baixo do que os estagiários ganham hoje. Assim, acho que o ticket médio melhorou. Mas eu ganhava isso também. Todos nós, né? A gente é conterrâneo, tá? Eu tenho 39. 36. 34. Aí, tá vendo? Esse aqui já é um pouquinho mais bem cuidado aí. Foi pra consultoria. Do mundo já foi mais bem cuidado. E aí, outro exemplo desse foi em 2009. Aí eu recebi essa proposta. E aí, de novo, foi meu pai. A gente trocava bastante ali naquele momento. E aí ele falou, pô, mas não é um ganho de curto prazo. Tipo, aonde você tá não parece ter uma possibilidade muito maior. Então foi onde ele conseguiu me enxergar, né? O primeiro ensinamento foi lealdade e compromisso, e o segundo foi o trade-off, né? Cara, muito legal. Curto prazo versus potencial de longo prazo, porque tudo no futuro é arriscado. E eu acho que é muito difícil a gente ter alguém que provoca a gente a pensar no futuro, principalmente no começo da carreira. A gente só estava em busca de um emprego, né? E aí você começa... Via de regra. No começo, né? E aí você começa a trabalhar e muitas pessoas não se fazem mais essa pergunta, né? Como é que eu me vejo daqui a 5 anos? Será que esse lugar que eu tô, ele vai me entregar o que eu tô querendo ter pra minha vida, pra minha carreira? E aí começam a nascer essas angústias, mas elas vão crescendo dentro da gente e a gente não dá muita vazão a elas. Até que chega uma hora que ela meio que explode. Várias vezes agora a gente tá conversando com potenciais clientes da Mauna e é muito legal quando você pergunta pra pessoa, cara, você se vê aí nessa posição que você tá nos próximos 5 anos? E você vê que às vezes é a primeira vez que a pessoa para e pensa e fala, nossa, eu não sei, não tá muito legal aqui. Por mais que ela esteja sendo bem remunerada, que ela tenha ali um plano de stock options interessante, mas ela não se vê fazendo aquilo, porque muitas vezes o propósito falta no dia a dia dela. E eu acho que a gente tá vivendo um choque alguns choques de gerações hoje, né? Os nossos pais foram criados por uma geração extremamente carreirista e com baixa possibilidade. Nossos pais ainda numa vocação carreirista com N+2 possibilidades. Sim. A gente ainda foi impactado pelo carreirismo. Muito. Né? Assim, poucos dos nossos pais da nossa geração podem ser ótimos executivos, mas então a gente ainda carrega um pouco desse lugar, então acho que a gente desperta pro empreendedorismo mesmo um pouco mais tarde. Aí a gente tem a geração que nós damos nós todos, né? Só para ficar claro, nós 3 damos aula na Link, né? Em diferentes cadeiras. Eu já dei na graduação, você deu graduação também? Eu nunca dei graduação. Eu dei graduação. Dei na graduação e no MBA. Na graduação, cara, você pega como convidado, mas nunca você pega a graduação hoje, ou seja, o pós-adolescente, eu não sei qual que é a classificação hoje em dia. Cara, eles já são jovem adulto. Não, mas eles já são o contrário, né? Porque assim, eles têm muito mais de contato com o empreendedorismo, né? Ou com essa provocação, mas ao mesmo tempo eles não querem essas carreiras, né? Eles querem ciclos para não dizer que são experiências de curto prazo, eles querem ciclos, né? Eles querem experimentar. Eles vêm de uma geração que tem muito mais liberdade porque não tem aquela pressão do pai. Cara, o meu pai, eu vou dar o último exemplo, depois eu volto para essa questão da RB. Em algum momento, a tara do meu pai é que eu fosse fazer o MBA fora. Cara, isso tava imprinted na cabeça dele, porque por uma carreira executiva isso era um passo essencial até. O passo essencial. E eu tava muito incomodado com aquilo, porque eu via que na RB eu poderia virar sócio, né? E se eu ficar 2 anos fora, cara, alguém ia passar na minha frente, né? Ainda mais no mercado financeiro, né? E aí eu fui conversar com o CEO da RB na época, o Barbará. Eu falei, Barbará, cara, ele conhecia meu pai. Eu falei, cara, tô passando por essa angústia. Ele falou, cara, mas você já passou no MBA? Aí eu falei, não. Eu falei, então primeiro você passa para você poder ter a oportunidade de discutir essa escolha. Enquanto você não passar, continua trabalhando aí e segue o barco. E, cara, uma provocação boa, né? A gente às vezes fica sofrendo e aí conecta um pouco assim, cara, quero ou não quero empreender. Mas você já parou para estudar? Você já parou para refletir? Você já parou para realmente entender se existe um mercado e existe um negócio onde você possa atuar?
né? Antes de sofrer. É isso. Né? Mas beleza. E aí eu conversei com meu pai e falei, cara, não quero, acho que 2 anos fora daqui. E foi exatamente o período onde eu virei sócio. Mas aí tudo isso para dizer, voltando à sua pergunta, né? Como é que foi viver com essa angústia? Então, a RB foi me dando vários exemplos de que, apesar de ter todo um lado bom, a autonomia tinha limite, a meritocracia também tinha determinados limites. Depois começou essa questão de cultura, e isso foi uma coisa que eu valorizo cada vez mais, cara. Você tem, além de propósito, você tem que trabalhar num ambiente que você se sente muito confortável em estar. Você não pode ir lá para trabalhar. Você tem que ir lá porque realmente faz sentido para você sair de casa, deixar sua família, deixar sua família e etc. Então foi um momento onde eu decidi sair pensando muito nisso. Falar, cara, eu acho que eu posso mais e eu gostaria de fazer isso com pessoas, com times, etc. Mas sair sem uma ideia, tá? Então, não sair para empreender. Eu fiquei um tempo fora né, discutindo. Cara, apareceram vários convites para ir para banco, tipo assim, para continuar aquela carreira num salto de salário. Sim. Continuar no mesmo, porém ganhando mais, porque eu era tão apaixonado pela RB que ninguém me fazia proposta no mercado. Porque a sensação que eles tinham que não tinha um número que me fizesse olhar pro lado. Então, quando você fica... Isso é até quando você fica sem uniforme, cara, abre um mundo que você nem sabia que existia. Free agent. Free agent, a gente gosta de NFL, né? Sim. Quando você fica free agent, você conhece realmente o mundo. Cara, as pessoas... Óbvio, se você é uma pessoa competente, né? E admirada, com ética de trabalho, sim, né? Não precisa nem ser bem relacionado, cara, porque se você tiver as outras condições, o mercado se fala. Né? O mercado de trabalho é muito pequeno, o mercado executivo no Brasil é muito pequeno. E é isso a gente fala com relação a Link, né? Assim, a gente precisa formar toda uma geração, porque, cara, a gente tem pouco. Sim, verdade. Tem pouco, tem muito talento, mas tem pouco... classe A, né? Os executivos de elite. E aí não é elite, gente, não é elite financeira nem nada, é elite executivo. Exato. Né? Qualidade de trabalho. Qualidade de trabalho, de entrega, de vivências, etc. E aí, nesse período, eu vendi minha participação em abril. Eu anunciei em dezembro, vendi em abril. Então, maio eu tava ali. Fiquei de maio a novembro, cara, pesquisando. Aí realmente comecei a pensar, cara, empreender, não é empreender no quê? E aí fui tendo várias dicas. Eu tinha já muitos amigos empreendedores. Eu tinha começado a investir em startups em 2017, 2 anos antes. Então já tinha relacionamento com esse ecossistema. Ficava um dia numa startup de um amigo, ficava um dia no outro e tal. E aí comecei cara, como é que cria uma tese, né? E naquela época, se a gente lembrar, era a tese do Copycat. Era 2019. Point, né? Os fundos não é nem sobre o fundo, era sobre o que era mais fácil empreender. Era Rocket, né? Leva Rocket, né? Então, muita gente falou, não, cara, começa a estudar o que tá acontecendo na Índia, porque aí você... Na Índia não, desculpa, gente. Na China, porque você importa algum modelo, nos Estados Unidos. E, cara, eu fiz isso. Cara, vai anotando, vai pesquisando, aí vai conversando para ver se tem demanda. O outro lado, né? Começa a ver o que você gosta, o que você acha que sabe fazer, e começa a olhar para as coisas mais direcionadas. Eu fiz todo esse processo, tá? Sem metodologia, você foi totalmente fazia sentido. Na mentoria de graça. O cego ali, pegando mentoria de graça. E no final, cara, pra vocês terem uma ideia, eu tinha encontrado um problema, encontrado um investidor que tinha se disponibilizado a me dar capital, me apresentou um cofundador técnico, a gente já tinha rodado 1 mês pensando, mas aí surgiu a oportunidade que virou a Viro, né? Que era comprar uma participação relevante numa prestadora de serviço para o mercado que eu trabalhava antes na RB, que era o mercado de securitização. Era uma companhia que precisava de um turnaround, porque ela tinha feito uma aquisição de tinha se endividado em quase 32 milhões de reais para fazer uma aquisição e precisava sair do outro lado, tinha um merge de 2 empresas, e ali o desafio me chamou mais atenção do que o empreendedorismo. Não deixa de ser um empreendedorismo, mas o desafio inicial para mim era fazer um turnaround numa empresa cujo mercado eu conhecia bastante. E aí eu convidei o meu cofundador de uma tese, Saudade do que não fomos, para ser o meu primeiro funcionário. E aí em 5 anos a gente construiu a Virgo, que se aproveitou
de todo esse vento de digitalização dos negócios de prestação de serviço no mercado de capitais. Viramos uma das maiores empresas do Brasil, batemos aí 130 pessoas, e foi muito legal, porque a gente foi construindo e reconstruindo cultura, que era eu ia falar exatamente isso. Valorizo muito, e a gente aprendeu muito o que fizemos errado e o que a gente fez bem no final. E aí, o que isso quer dizer, cara? Eu fui me aproximando do empreendedorismo, eu fui me aproximando de tecnologia de fora para dentro. E aí, realmente, quando eu decidi vender a minha participação na Virgo, que foi em janeiro do ano passado, janeiro de 2025, não sei quando alguém vai escutar aqui o nosso podcast, aí sim, eu estava exatamente no momento, eu falei, cara, agora sim, eu quero começar de novo, começar do zero, começar uma empresa já preparada para um futuro com muito mais escalabilidade, com muito mais tecnologia embarcada. Legal. E óbvio que tinha uma dor que eu continuo achando e achava naquela época relevante o suficiente para que eu dedicasse agora, com 39 anos, né, o meu tempo para construir. Né? Então você vai ficando mais ambicioso como empreendedor. E não é um ambicioso ruim, é um ambicioso de cara. Nossa, se o Elon Musk pensa em levar o homem para Marte e faz, né, por que a gente vai ficar tentando, às vezes, resolver um problema pequeno e não um problema grande? Então a gente fundou a Vitrify no ano passado para tentar resolver essa assimetria de informação que a gente tem no mercado de crédito. A nossa premissa é que a simetria traz ineficiência, a ineficiência traz ruído para o mercado, e esse ruído significa custo ou baixa acessibilidade, tanto para empresas quanto para investidores. Então o mercado é menor do que ele podia ser. Então a nossa grande métrica de sucesso é, cara, como é que a gente faz o mercado de crédito, no nosso caso via mercado de capitais, ser 2, 3, 4 vezes maior do que ele era até o momento que a gente entrou no mercado. Então essa foi um pouco da minha jornada. Foi uma jornada de fora para dentro, né? Legal. E ela foi se conectando com os meus momentos de vida também, né? Eu acho que a gente depois pode explorar um pouco isso. Empreender, eu acho que é para todo mundo. Mas a escolha de empreender precisa ser calculada, porque ela tem impactos positivos, negativos, neutros, e você precisa levar isso em consideração. Cara, vou voltar um pouco num pedaço da sua história, que acho que eu queria dar um zoom aqui, que a gente até conversou, a gente conversa às vezes com alguns outros mentores e tal, e é muito louco pra mim a pessoa literalmente largar o emprego. Tipo assim, e aí entender o que ela quer fazer. E não é, por exemplo, foi o que você falou, você tava num lugar que você via que podia fazer mais, né, ou em termos até de cultura, estratégia, tudo que você falou que você gostava de lá, mas que, puta, você via que você queria fazer outras coisas, querer ter time, e aí você falou da Virgo. Eu lembro muito que eu acompanhei a tua jornada no começo, e eu via você muito feliz por estar montando cultura. Eu falava, cara, o Dani tá se divertindo, porque é legal ver você contando essa história agora, porque eu vi de fora, e eu falava, cara, parece que ele tá se divertindo muito, e eu via você falar de cultura e de importância disso, né, seja em LinkedIn, seja em conversas que a gente tinha. Mas voltando naquele ponto, eu acho muito louco hoje, né, alguém decidir, de fato, largar tudo, principalmente se não tá doendo bastante, porque assim, às vezes eu converso com algumas pessoas que elas falam, Edu, eu tô entrando num burnout, numa depressão, eu preciso sair de onde eu tô, porque eu não vou conseguir pensar em nada enquanto eu não sair. Só que ao mesmo tempo, de novo, se você vendeu a participação lá e eventualmente a parte financeira não era mais tanto uma preocupação, mas você limpar a tua cabeça e falar, agora eu vou começar a pensar, e a gente acabou de conversar com o Ricardo Salem, né, que também é um dos mentores, e ele fez a mesma coisa, né? E aí um pouco da ideia da Mauna é tipo, como que a gente acomoda essas pessoas para elas começarem a entender o que pode ser esse pulo, para que não seja um pulo no escuro. Eu acho que para cada caso de um Dani, de um Salem que deu certo, tem muito caso de gente que se mete num problemão ao fazer isso. Talvez não faça o cálculo que você fez de dinheiro, de tempo, de quanto queria testar. Ou é alguém que sai e eventualmente não consegue ter uma empregabilidade tão alta rapidamente, mas faz isso porque tá desesperado e tá querendo. E acho que um pouco da Mauna é como que a gente ajuda a isso não ter que ser a realidade, não ter que largar tudo. Como que numa hora você vai precisar largar.
Eu acho que isso é fato. Uma hora você precisa entrar full time no teu negócio. Mas como que você começa a molhar o pé, como é que você começa a entender o que faz sentido, o que não faz sentido, e a gente até fala, até para ter uma conversa mais tranquila com a tua família sobre vou largar tudo para... Eu não sei se na época vocês estavam juntos, você estava com a tua esposa. Acho que isso, entre aspas, facilita um pouco, mas tem muita gente que não tá no cenário de, pô, tô casado, tô com filhos e tô querendo empreender, como é que eu faço? Então, eu queria só voltar um pouco nessa parte, porque eu vejo que tem muita gente que tá nesse momento. Sai do meu emprego, não sai do meu emprego, começa a desenvolver algo e enquanto eu tô no meu emprego e tal. E obviamente que a proposta da Mauna é que a pessoa se interesse por algo para largar, né? A gente gostaria que a pessoa encontrasse algo que ela gosta bastante. A métrica de sucesso são os dropouts do mundo. Exato. Eu falo que o mundo corporativo é odiar a gente, mas brincadeiras à parte, a gente quer que a pessoa que tem esse sonho viva. É isso, cara. Essa é a premissa. Se quem vai sofrer é a empresa XYZ, cara, é até às vezes melhor essa pessoa sair, fazer alguma coisa que ela quer fazer, e você trazer alguém pro lugar dela que tá querendo ficar lá e que vai trabalhar feliz, né? Então, eu queria só que você desse o zoom nesse período de tipo, obviamente que não sei se tá incontrolavelmente ruim a ponto de você ter que sair, ou se você falou, não, eu preciso sair porque aí eu vou ter mais tempo pra pensar. Como que foi o processo de falar, não, eu preciso sair para conseguir pensar no que vai ser o novo? Legal. Acho que a reflexão de sair de novo, ela coexistiu durante muito tempo, mas ela se intensificou um ano antes da minha saída de fato. E eu acho que é aí que começa onde cada um vai viver isso de forma diferente, né? Então, pô, eu era solteiro, eu não tinha filhos, eu já tinha comprado meu apartamento e, cara, também era uma reservinha, mas assim, eu consegui enxergar que 1, 2, 3 anos de tentativa em outra coisa, de novo, eu não saí para empreender, eu saí para causar impacto, né? Ou para me testar em desafios maiores. Mas eu sabia que esse tempo, eu tinha 32 anos. Então, assim, eu tinha esse tempo, né? Perfeito. Então, isso para mim foi uma decisão fácil, né? Eu não tinha... O meu custo de oportunidade era baixo, né? O desafio foi, sai com alguma coisa engatilhada ou sai sem coisa engatilhada. Eu acho que ter saído sem coisa engatilhada gerou ótimas experiências, né? Porque eu não fiquei só focado nisso, eu viajei, fui para São Francisco, fui para Europa, tive muito contato. Eu brincava, assim, a minha agenda ficou mais cheia durante esse período do que quando eu estava de fato empregado. Porque é muita conversa, muito café, muita discussão. Sim. Enfim. Então, acho que cada um tem que avaliar isso de forma muito, muito individual, né? Sim. É uma jornada que antes de 2 anos tentando alguma coisa, você não vai saber se deu certo ou não deu certo, né? Se der certo, pode ser que você saiba, mas se ainda não tiver dado certo, pode ser que você ainda não saiba, né? Todos nós que empreendemos, cara, eu brinco, e eu falo isso muito com o meu sócio hoje, cara, mesmo quando você pega veias, você não pega artéria, né? Eu fiz essa brincadeira falando com um fundo de VC recentemente, o cara gostou. Porque é isso, cara, às vezes você tem um filãozinho de cliente, você começa a ter uma receitinha, começa a ter um pouco de tração, mas dificilmente você acerta a veia de primeira, né? De primeira. Então você vai levar 1, 2 anos ali para entender se existe uma... E tá certo, uma né? veia, tão fácil, se existe uma artéria, ou se de repente, cara, tem que pivotar, e aí mais 1 ano, mais 2 anos, ou se não, é melhor encerrar, tá tudo bem. Mas o que eu acho que tem que levar em consideração cara, eu não acho que a empregabilidade diminui de alguém que tentou empreender. O custo de oportunidade, então, não é tão alto assim, né? Ele é alto na medida que, provavelmente durante o período você vai ter uma renda menor do que a que você talvez tivesse na sua carreira pregressa. E 2, quando você for voltar ao mercado, eu não acho que a sua empregabilidade diminuiu, mas não necessariamente você vai voltar no mesmo patamar de remuneração. Perfeito. E talvez você tenha que reconstruir alguma coisinha. Por outro lado, nunca foi tão fácil empreender do ponto de vista de capital, tá, gente? Eu acho que a Mauna tá aqui para ajudar a ser menos difícil do ponto de vista de execução. Mas hoje, cara, quantos nós temos amigos que levantaram $5 milhões no PowerPoint e cada um já saiu recebendo 25 mil de salário, que é o número mágico, né? Você pode falar os... Né? Pode, alguma coisa diferente? Pode, não. Isso é o que o mercado... Eu vivi a época do empreendedorismo em que o número mágico era um salário mínimo. É isso. Eu vivi essa época não existe mais. Não existe, cara. É bom explicar, hoje, né, para quem tá estudando por que não existe. Hoje você com um fundo que vai investir num projeto early stage, no PowerPoint,
e aí, obviamente, que o background dos founders faz muita diferença, mas que pro fundo, cara, $50 mil, que vai, $60 mil hoje, que seria um ano de salário de cada um dos founders, cara, não é isso que vai fazer diferença pro fundo. Então, eu acho que você ter um bom track record no segmento que você vai explorar, ou alguma competência que habilita o time fundador a ser extremamente competente. E o fundo não quer criar um desincentivo. Desincentivo, porque se você tá se sacrificando e morrendo, já é difícil pra caramba a jornada. Tudo bem, você não tem que ficar rico com o teu salário, não é esse o objetivo. Tem que ficar rico com o teu equity, esse é o nome do jogo. Mas se você tá tão desconfortável a ponto de tá ganhando pouco e teu custo de vida não tá sendo nem pago, cara, na primeiro problema de sinal da empresa, alguém te apresenta uma oferta de emprego, você sai. Então, o fundo inteligente, ele tem um pedaço que é para isso, né? Então, assim, mas só para terminar, acho que cada um vai ter uma relação diferente com esse processo. Mas eu acho que os mistérios, né, que muita gente tem, né? Ah, se der errado, eu não vou ter mais empregabilidade. Cara, acho difícil. Sim. Acho que talvez você tenha que dar um passo atrás para voltar para o patamar de onde você saiu, porque você já era aquele jogador que estava fazendo gol. Você volta, mas você continua tendo acesso para... Você ainda é um titular, você ainda vai pro jogo. Titular não, você ainda vai pro jogo. Pode ser que você comece no banco de reserva. Mas você tendo uma oportunidade, você vai lá e vira o artilheiro. Esse é um ponto. 2, acho que tem que alinhar isso com a sua família. Com certeza. Seja ela marido, esposa e etc. Seja ela a sua família próxima também, assim. Teu pai tem que saber o que você tá fazendo, porque senão ele vai te cobrar, vai ficar aquela, pô, você você é idiota, você vai largar isso. Não, pai, eu vou por isso, porque eu quero... Assim, a tua família tem que você não precisa pedir aprovação, mas ela precisa estar alinhada, né? Ou precisa estar informada do que você tá fazendo. Às vezes precisa fazer um pouco de conta, porque quanto mais velho a gente tá, mais obrigação a gente tem, né? Acho que tem dos 25 até você formar os filhos na faculdade, esse é o período onde o teu custo fixo não cai, né? Então, quanto mais... talvez daqui a pouco vai ter uma safra de empreendedores aí aposentados que já não tem mais nada a perder, cara. A economia platinar acho que vai ser super legal. A longevidade deles está aumentando. A gente gosta muito desse público, cara. Então, muito. Acho que são safras com maior apetite a risco, mas no meio do caminho tem espaço, e acho que a principal mensagem é essa. Cara, hoje os fundos não têm problema de financiar o teu custo de vida mínimo. Tá tudo bem. Eu concordo, lá atrás era tipo R$3 mil, era tipo, cara, é isso que tem aí, passa fome. Hoje em dia não, cara, o pessoal entendeu que o empreendedor, ele só precisa ter um problema, teoricamente, que é fazer a empresa dar certo. Todos os outros deveriam estar acomodados. Então, cara, e aí quando você pega um processo estruturado, porque eu acho que isso faz diferença, eu sempre fui um pouco mais no sentimento, né, no conhecimento e no sentimento, mas... até conectando, né? Quando você vai conversar com o investidor, as perguntas que o investidor vai te fazer, principalmente no early stage, elas são relacionadas a você ter feito um bom estudo prévio, né? Porque ele vai querer entender, assim, óbvio, uma parte você faz como indivíduo, né? A sua experiência, a sua conexão com a tese ou com uma competência que ajuda você a vencer o jogo. 2, ele vai querer entender o tamanho do mercado. Né? O famoso sonhar grande sai pequeno, dá o mesmo trabalho. Para o investidor é a mesma coisa, te dá $100 mil, dá $100 mil para o próximo cara, é igual. Então, tamanho de mercado, né? Se você tiver número, tem mercados que são muito óbvios, né? São mercados, o B2C, são 200 milhões de pessoas no Brasil, mas tem um monte de outros mercados que não é óbvio, né? Então você tem que tentar estimar o que é o potencial desse mercado, porque mesmo que você tenha uma fração pequena, já é um business legal. Se você tiver uma fração grande, é um mega resultado. Então, tamanho de mercado, né? O segundo é time, é o padrão, né? Assim, time bom resolve as coisas. Mercado grande com time ruim, não necessariamente, né? Depois eu olho, e quem me ensinou um pouco esse frame, quem verbalizou um pouco esse frame, eu gosto de dar o crédito, foi o Léo da Iporanga. Né? Legal. Então, ele chama de 5 T's. Tamanho de mercado, time, tese. Né? Como que o time pretende endereçar esse mercado? Tese faz diferença. Sim. Né? O quarto ponto é tecnologia, né? Assim, tem que ter um elemento de escalabilidade, tecnologia é meio, né? E o último é timing. Cara, esse negócio tá entrando atrasado no mercado, tá entrando num timing certo, às vezes muito cedo é ruim também,
no mercado. Então, cara, esse é um conjunto de variáveis. E aí, esse é um pouco do estudo que dá para você fazer como empreendedor. Sim. E eu acho que faz parte um pouco da grade do programa da Mauna, você passar por isso. E quanto mais você tiver de informação sobre esses temas, mais fácil vai ficar de você atrair um investidor depois, porque é isso que ele está tentando no early stage, né? É isso que ele está tentando entender. Eu falo que todo mundo quer participar de uma boa história. Todo mundo. Todo mundo quer falar, eu também peguei lá no começo tal coisa. Então, grande parte do que você tenta contar para o investidor é uma história. E a tua história é muito melhor contada, não é pela tua habilidade, pelos números, pelos fatos. O que você de fato já conseguiu testar, o que você de fato já conseguiu verificar que funciona e o que de fato você já testou, né? E tem de dados ali. Histórias críveis e maravilhosas, pro tamanho de mercado, você está vendendo o potencial. O time, você está vendendo os protagonistas. O time é o momento no mundo em que aquela sua história faz sentido, né? Então, todos esses textos que você falou se encaixam no modelo de storytelling. Mas no final do dia, se a sua história é simplesmente uma promessa, bons investidores conseguem captar. Acho que muito do que a gente quer ensinar é, cara, como você coleta dados e fatos e tração para encaixar isso no modelo de storytelling que as pessoas vão querer participar dessa história. Não é pensar na história para depois tentar encaixar as coisas no meio, né? Então, isso é necessário. Eu já trabalhei em VC, você já captou bastante dinheiro, né? É ajudar a galera nisso, porque muita gente se perde, muita gente acha que tem que começar a empresa com uma grande história. Não. Começa com um processo de descoberta, descubra a verdade, e aí depois a gente ajuda a pensar em como fazer um framing de história em relação a isso, para você fazer as pessoas quererem participar, né? Pode falar. E o investidor muitas vezes quer financiar a história. Quer financiar a construção da história. É isso. Né? Todo investidor vai falar, cara, eu quero... Você acha que ninguém gosta de falar, eu fui o primeiro investidor no Facebook? Assim, ex-post é muito mais fácil. Então tem um monte de gente querendo apostar em coisas grandes com gente boa. É isso. E cara, você tem que... A história boa, a primeira pessoa que você tem que convencer é você mesmo. Né? Então, quando você faz essa pesquisa de ter fatos, dados, ter um tamanho de mercado bacana, o tamanho dessa oportunidade é atraente o suficiente para me motivar... Eu quero ser protagonista dessa história? É a primeira pergunta. Você tem que saber se você quer ou não. Pô, ele falou desses T's, eu tenho mais um que é o tesão pela tese. Se você não tá aí motivado para fazer isso aí, e se você vai se motivar se a oportunidade for atraente para você, cara, não tem negócio. Então, eu acho que quando você coloca todos esses elementos e você se motiva, cara, o teu nível de energia disponível para executar, ele é muito maior. Então, eu acho que isso também é um diferencial bacana. E acho que quando a gente fala do tesão, do último T que a gente vai adicionar agora no copyright, modelo, hein? Eu acho que a gente também tem que olhar pro lado que, cara, nem todo mundo quer ser VC Beckett, tá, gente? Acho que a gente acabou focando muito no... Mas empreender não é só construir ou tentar construir unicórnio, né? Acho que o empreender pode ser um business mais tradicional, que a gente chama de um lifestyle business, mas isso não quer dizer que não vale a pena fazer a jornada. Total. Porque também você construir um projeto de lifestyle business para ganhar menos do que você ganhava antes não faz sentido. Então você precisa fazer essa conta, né? Porque não se iludam. O empreendedor, tipo, vou dizer que é pior, mas assim, é muito mais fácil o seu salário vir de uma estrutura que você não é corresponsável pela sustentação, sucesso e etc. O trade-off perfeito é você conseguir ganhar, na minha visão pelo menos, tá? É você conseguir ganhar algo que seja tão bom quanto, ou até um pouco inferior se for ok, mas que te dá um nível de vida ok, que você consegue realizar os pequenos sonhos de comprar um carro caso você precise, dar uma entrada no apartamento, liberdade de tempo, poder tirar 1 ou 2 férias por ano em lugares legais. Que meu ponto... Mas o patrimônio, que pra mim essa é a grande diferença. Pra mim, assim, se o empreendedor quer empreender porque ele acha que vai ganhar mais dinheiro, vai comprar o carro, cara, não é por isso, gente. Assim, empreender... Não é essa forma. A palavra, ela acabou ganhando significados que hoje perderam um pouco de potência, mas empreender é por um propósito. Né? Tipo assim, eu quero empreender porque eu quero ter mais liberdade na minha agenda, porque eu quero ser meu chefe, porque eu quero, né, liderar, porque eu quero causar impacto. Cara, acho que essa é a parte que vai te segurar ali. Não, achar que você vai ganhar mais dinheiro, cara, se for só por dinheiro, eu acho que é melhor você realmente entender quais são os jumps corporativos, porque tem menos risco.
né? Sim. O valor esperado, né? O valor esperado é maior. Assim, se você fizer uma análise probabilística... O valor esperado... mas dado a perda potencial do equity no empreendedor, assim, cara, eu acho que não dá para ser por dinheiro. Eu, pelo menos, assim, não sei se eu vi uma história de sucesso que começou pelo dinheiro. Ela pode ter começado por todos os motivos errados. Porque eu tava puto, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Mas dificilmente foi, não, eu queria ganhar muito dinheiro, eu fui empreender. Cara, eu, pelo menos, da boca para fora, né, porque nunca sei as motivações internas dos empreendedores que eu convivo, mas nunca foi por dinheiro. Pode ter sido o cara puto que foi para ter liberdade, o cara que fala, não queria ter chefe, desde os caras mais estruturados que fizeram o processo, né? Vi um problema, achei que eu podia resolver, o mercado era grande, fui lá e fiz. Tem um monte de gente que foi só porque ficou pistola, jogou tudo para cima e foi lá e fez. Até porque se for pelo dinheiro vai ser vai demorar. Tipo assim, você vai se desmotivar nos primeiros 1-2 anos. Mas acho que tem uma coisa, só voltando no ponto anterior, eu acho que tem um negócio do empreendedorismo que é muito importante, que é você criar um ativo. E quando você cria um ativo, você cria um patrimônio. Então, além da parte da renda, que você consegue eventualmente chegar num nível muito parecido do que você teria no mercado, ou pelo menos um nível que para você é super confortável de viver, você está criando uma coisa que é sua. Eu acho que esse é um valor muito grande. Você está criando um ativo, um patrimônio, uma coisa que gera caixa. E ela gera caixa... e o teu trabalho é exatamente proporcional ao quanto que aquilo valoriza também, né? Ou deveria ser. Então, eu brinco que tem uma conta que é o seguinte: a classe média brasileira hoje, na classe média não, a classe A do Brasil, familiar, a renda é mais ou menos 28 mil reais. Se você ganhasse esses 28 mil reais todo mês e transformasse isso em patrimônio, você fosse jogando lá, projeção aritmética, né? Jogando esses 28 e não gastando nada. Demoraria 7 milhões de anos para você ter o patrimônio do Elon Musk. Quando você empreende, você muda a regra do jogo totalmente. Você começa a criar um ativo que, dependendo do mercado, se você acertar um mercado grande, você vai ter gente trabalhando com você, você vai ter um time que vai render mais do que você individualmente pode render, você começa a gerar um ativo que cresce em projeção geométrica, né? Então, eu acho que dá para encontrar o equilíbrio no empreendedorismo entre ter uma renda que te satisfaz e que não vai te deixar desesperado, mas criar um ativo que potencialmente tem um upside muito grande e que tem um valor que hoje o teu salário não necessariamente gera. Você vai pegar essa grana, alocar em outra coisa, mas é essa outra coisa que vai dar dinheiro. Vai dar o quê? CDI? Então você também tem um ativo que gera ROI, né, que gera um resultado acima do custo do mercado. Eu acho que é uma coisa interessante do empreendedorismo que não é só sobre quanto você ganha por mês, é que você tá criando de patrimônio pra tua vida, sabe? E eu sempre falo de dar aula no G4 lá, eu falo assim, cara, você tem que estar calculando constantemente se a tua empresa dá mais ROI do que você tirar esse dinheiro e parar de trabalhar. E é uma conta real. Às vezes você não vende a tua empresa. Faz um valuation lá, minha empresa vale, sei lá, 10 milhões de reais, vende a empresa e bota dinheiro no CDI. Né? Então eu acho que esse é um negócio também, você criar ativos de ROI alto. Isso é um negócio que eu acho que o empreendedorismo tem que... Cara, na tua carreira não existe. Né? Por isso, você vai aumentar teu salário pelo dissídio. Tipo, e você vai usar esse dinheiro pra quê? Pra colocar no CDI? Então eu acho que tem esse impacto também no empreendedorismo que muita gente não fala. Falam sobre ganhar o dinheiro no mês, mas não sobre o patrimônio que você cria, né? Eu acho que a maioria das pessoas não vê, né? Essa parte. Ou talvez nem entende. A gente às vezes faz alguns exercícios que a gente fala, cara, sabe, eu pergunto isso pra empreendedores reais, que o cara tem uma empresa que fatura 10, 30, 40, 50 milhões. Cara, quanto tu acha que você vale a tua empresa? Cara, você entendeu que está no seu nome, é um CNPJ, que você é dono das cotas dele e que isso tem um valor e que você nem coloca isso na conta, você não sabe o quanto que você tem de patrimônio, de fato, não é um negócio que você se importa em saber. E eu acho que é um aspecto do empreendedorismo que pouca gente sabe o que significa. Mas acho que essa tem uma verdade, né? Tem uma verdade cruel, né? No Brasil, empresas desse porte não costumam ter liquidez. É isso. Né? Então, eu até estava num jantar quarta-feira, antes do nosso ontem. Então, Fernanda, desculpa, eu já tô 2 dias devendo aí estar contigo. Mas, a minha Fernanda, eu peço desculpa também, tá? Você também teve terça e terça, quinta, quarta, né? E quinta. Então você tá mais devedor que eu. Mas era uma mesa de empresários, né? Que a gente tava no lançamento de um negócio. E aí, um dos empresários trouxe isso. Ele falou, cara, mas eu fico muito incomodado porque vários dos negócios no Brasil estão começando a chegar num problema de sucessão. Cara, nós estamos envelhecendo como sociedade. E ele era um advogado e ele falou, cara, eu tenho vários clientes com negócios, cara,
super interessantes que construíram o patrimônio da família via o seu resultado, mas a empresa, ninguém não tem valor, não tem liquidez a empresa. Sim. E, cara, aí no Brasil a gente ainda está atrasado nesse sentido. Sim, né? o jogo de empresas privadas no Brasil ainda é um jogo ou de venture capital, porque é go big or go home, ou um jogo de empresas acima de 300, 400 milhões de faturamento. Todo mundo que está no meio do caminho, tudo que você falou é verdade, existe um patrimônio sendo construído, mas via de regra, no Brasil, hoje, não tem liquidez. Baixa. Então, cara, eu consigo entender as pessoas não enxergarem esse valor e ficarem travadas ali no valor mensal, né? No valor mensal, né? Se você olhar os Estados Unidos, que, cara, hoje é um dos mercados de capitais mais pujantes do mundo, tem negócios sendo criados só para comprar essas empresas pequenas. Tipo, compra um monte, junta tudo e vira... E só que ela gera de caixa já tá geração de caixa, só que ela precisa ganhar musculatura. Então, o Brasil vai chegar lá. Eu não tenho a menor dúvida, né? Se você olhasse há 5 anos atrás, não tinha private equity para empresas de middle market, empresas médias. Cara, hoje tem. Então, as classes de ativos sempre começam nas coisas mais óbvias, né, do que nas coisas menos óbvias. Mas vai chegar lá. É por isso que eu acho que hoje em dia esse valor da empresa menor, ele não é tangível. Ele é real, mas ele não é... O que vai acontecer na prática? Você vai vender para um funcionário que vai te pagar com o próprio fluxo de caixa que você deixou para ele tocar, ou vai ser, cara, seus filhos, ou no limite, um concorrente que também não vai te pagar nada porque não tem múltiplo. Sim. Né? Tem fluxo de caixa descontado. Né? E tá tudo bem, você sai do risco, você para de trabalhar, você fica só no risco de receber. Sim. Então, tem que saber... Que é um bom risco. Que dependendo do prazo e etc, é um bom risco. Mas vamos lá, vamos... Eu queria falar da Vitrify um pouquinho, não sei se... mas assim, eu entendi que então, essa primeira experiência foi bem interessante para você implementar essa questão de cultura, time, estratégia, acho que montar remontar uma empresa, né? Mas depois a Vitrify foi de fato começar do zero. O que foi diferente? O que você não esperava? Como é que tá sendo, né? Porque ainda tá sendo, né? E quais são explica um pouco da Vitrify, né? O que ela faz e um pouco dos planos aí, o que vocês querem ser no mercado, onde vocês estão se posicionando. Eu acho que, assim, na RB nós éramos serviços financeiros, né? Então era um negócio de pessoas, era zero tecnologia, era no máximo website. Website, celular e CRM. Isso era tecnologia... BlackBerry? Na época, com certeza BlackBerry. Cara, eu demorei muito pra ir pro iPhone, porque, tipo assim, imagina, não vai ter tecla. Cara, revisava contrato no BlackBerry. Sim. Quando tinha aquela bolinha, cara, era uma máquina no avião revisando o contrato. Então, era zero tecnologia. Durante a Virgo, eu acho que eu já pude tocar mais em tecnologia. A gente construiu o sistema operacional da companhia do zero, então foi uma primeira construção de produto, mas não era face cliente, né? Não era client facing. Sim. Ainda era um business de serviço, ainda era um business transacional, e a tecnologia ela era um enabler do meu serviço, né? Mas já foi muito legal, né? Eu pude construir alguma coisa do zero que tinha um impacto relevante da porta para dentro, né? Legal. E em termos de cultura, a Virgo também foi uma mega escola. Quando eu cheguei, em 2019, imagina que tinha acabado de ter uma fusão de 2 empresas, uma empresa familiar com uma empresa de característica estatal, porque era uma empresa controlada pelos principais bancos do Brasil. Então, era quase que um plano de aposentadoria para alguns executivos, uma companhia que tinha uma demanda cativa, então ela não precisava ter energia. Sim. E eu cheguei no projeto 6 meses depois dessa fusão, e as pessoas ainda falavam aqui na ISEC e aqui na Sebrasec. Não tinha tido a união. Post-merger integration. A empresa tinha um servidor físico no escritório. Isso em novembro de 2019, pré-pandemia. Minha primeira medida foi digitalizar o servidor. A gente terminou a digitalização em março de 20. Caramba. Cara, por sorte, eu tenho um pouco de sorte, né? Mas tudo isso para dizer assim, cara, era uma empresa com zero cultura, diferente, era com 2 culturas. É difícil, às vezes. Né? A gente passou por uma pandemia que todos nós passamos, mas assim, cara, para mim foi um grande aprendizado, porque era a minha primeira cadeira de liderança remota. Então já foi ali um processo super interessante, mas em termos de cultura, eu olhei muito e falei, cara, eu quero a empresa que eu gostaria de trabalhar. E quando eu olhava pro meu cenário competitivo, né, se eu queria construir tecnologia, eu estava competindo com todos os tech
giants daqui da vida que estavam contratando absurdamente e competia com o mercado financeiro que adorava contratar mão de obra de prestador de serviço, né? Fazer o upscaling do colaborador. E 2021 tava bem inflacionado o mercado. E eu tinha vindo de uma cultura ali na RB que era muito pouco pró-empresa, muito pró-sócio. Então eu fui muito giver, como cultura. Tá? Assim, cara, ambiente de trabalho, pô, nem tinha ambiente de trabalho, mas assim, mesmo virtual, gostoso, puta, dá liberdade para as pessoas errarem, não era aquela coisa que, porra, só na chibatada e tal. Cara, só que a gente não fez isso bem feito. Virou uma ditadura, não uma ditadura, mas virou uma liberdade excessiva do colaborador. Então a gente tinha todo o lado bom e o colaborador sentia vontade de pedir cada vez mais da empresa. Então eu vivi uns 2 anos sem conseguir medir performance direito. E foi aí que eu entendi. Eu falei, cara, algumas coisas são transformacionais para você criar uma cultura de alta performance com a sua cara, né? Então a gente falava muito pouco, não é que a gente não queria ser transparente, mas a gente não era intencionalmente transparente sobre realmente quais são as metas, realmente como as pessoas vão ser avaliadas, como elas vão ser cobradas, e ter criado um processo com uma visibilidade suficiente para que elas entendessem ao longo do processo se elas estavam indo bem ou estavam indo mal. Então todo ano era muito desgastante, e a gente começou, né, a perder muitas pessoas. Então isso foi 20, 21, 22 foi o pico. Eu perdi, entre perder e demitir, eu troquei 80% da diretoria no período de 18 meses. Nossa. E aí eu fui sentando em cada cadeira para organizar as coisas e dar uma cultura única. E do outro lado, junto com o conselho, tem o Sérgio Saraiva, que era meu conselheiro, me ajudou muito, a Carla, que era minha head de people, fala, cara, de fato, como que a gente cria um modelo de gestão que alavanca a cultura e alavanca a performance, né? Então, muito alinhamento com as lideranças dos do's and don'ts da cultura. E, cara, é tão simples quanto isso. Cultura não é o que está na parede, é os comportamentos que são admitidos dentro da empresa, e todo mundo precisa agir da mesma forma. E do lado de performance era, cara, o que era esperado, como era medido, o que era permitido, o que não era permitido. Cara, isso foi transformacional. A gente reduziu o turnover, cara, a gente chegou a ter 60% de turnover no ano, que era um pouco do que o Sérgio me falava. Cara, todo ano você troca a empresa inteira. É muito difícil ter. Isso caiu para 7%, 10%. Que é natural, entre voluntários e involuntários. Então, assim, um pedaço do turnover era a gente também começando a empurrar. A gente criou todo um sistema de métrica que conectou as pessoas à estratégia. A gente atingiu um NPS, cara, já eram 130 pessoas, ou seja, não é uma amostragem pequena. Nosso nível de resposta, a gente fazia pesquisa mensal de satisfação, chamava Pulse, e 2 ciclos anuais de mensuração de cultura e performance. No último trimestre, na última pesquisa de 2024, que foi esse ciclo de segundo semestre de 22 até 24, cara, a gente tinha um NPS com 98% de resposta de 65 pontos. Que legal. Cara, era uma empresa que as pessoas queriam ir e queriam vê-la vencer. Cara, isso muda o jogo. Bom, então isso foi muito legal. Eu tive tempo, né, de errar, corrigir a rota e ver o resultado. Não é rápido, foram 18 meses, mas funciona. Então, isso me ensinou muito sobre cultura, me ensinou muito sobre desenhar estratégia. Cara, assim, se você não souber para onde você está indo, qualquer lugar serve. E aí a companhia fica à deriva e, cara, não dá pra gente ser, na minha opinião, pelo menos, não dá pra gente ser xiita, cara. Às vezes a meta é financeira e tá tudo bem. Às vezes a meta é transformação e tá tudo bem, né? Mas as pessoas precisam saber para onde a empresa está indo e qual é o próximo passo. E, cara, acho que tem um ponto também que é enforcement, né? Porque tem a clareza, tem o processo, mas ele precisa ser cumprido, e se os resultados eles não são atingidos, tem que ter algum tipo de correção de rota. Exato. Sim. E é isso que é o mais difícil. Muita gente tem dificuldade de fazer dar feedback e não sabe construir isso com seus liderados. Então isso foi super legal. Mas aí chegando na Vitrify, cara, a Vitrify são alguns prazeres, né? Primeiro, o meu cofundador era o meu CTO na Viro. Então, cara, entrar rodando. Então, Edson, obrigado aí por ter topado, né? Já não é a nossa primeira aventura juntos, a gente quase se entende. Talvez vocês estejam vivendo um pouco isso agora, né? Assim, fazer juntos de novo é legal. Segundo, meus 4 funcionários, meus 4 colaboradores que hoje estão no meu founding team eram do meu time de tecnologia e toparam vir para cá. Eles fizeram o salto de fé. Então lá eles eram CLT, lá eles estavam todos encaixadinhos. A proposta é, cara, a gente está vindo aqui para construir alguma coisa
que a gente gostaria que tivesse impacto, e vocês podem deixar o nome de vocês uma ferramenta que, se a gente tiver sucesso, pode transformar alguma coisa. É sem bônus, é para ganhar menos e é para trabalhar mais. E os 4 vieram. Como não aceitar, né? Como não aceitar a proposta? Você não aceitaria? Detalhe, é para trabalhar comigo e com o Edson. Então, assim, tipo... mas isso foi... Então, é um time que roda muito bem, é muito legal. Então, assim, cara, meu sócio é um cara que a gente se dá super bem, o time a gente se dá super bem, e quando a gente... É a primeira vez que eu tô construindo produto client-facing de fato, né? Então, hoje, tipo, cara, eu tenho... Cara, grandes instituições, cara, eu já posso falar Itaú, BTG, XP, Bradesco, fora uma série de outros escritórios, family offices, empresas, participantes de mercado, cara, usando, dando feedback, e a gente está, de fato, tentando construir primeiro, estamos construindo produto junto com os nossos clientes. Então, assim, é um modelo de desenvolvimento da empresa que, tem uma grande visão, que é, cara, o mercado de crédito privado no Brasil ainda é pequeno, apesar de ter crescido muito. O crédito é motor da economia. Todas as economias desenvolvidas precisam de crédito. Sim. E a gente entende que o mercado de crédito ainda não está onde ele poderia estar, porque existe uma ineficiência, principalmente relacionada à liquidez dos papéis. Tem pouca negociação, e tem pouca negociação porque falta dado para precificar. Então a gente está construindo uma jornada de centralização e higienização de dados. Esse é o nosso principal investimento hoje. Eu estava fazendo uma conta para os alunos, hoje são 10 mil papéis existentes no mercado hoje. A gente extrai 55 data points de cada um. Que legal. Que se atualizam ou podem se atualizar todos os meses. Então a gente tem que acompanhar mais de 500 mil pontos de dados de forma organizada e centralizada para, em cima disso, construir valor. E aí a gente está construindo valor para tomada de decisão, está construindo valor para observância, a gente está tentando fazer com que a nossa tela seja a principal tela de referência de todo um ecossistema, e que no final, por ter organizado todo esse pipeline, a gente tenha decisões mais rápidas, mais eficientes e mais negócios acontecendo que vão financiar o Brasil. É um pouco isso que a galera... por isso que a galera topa, fala, cara, é um negócio... E é uma ferramenta que eu queria ter tido durante todo... Então, assim, cara, juntou muita coisa legal. Muito legal montar aquilo que você queria que tivesse existido. Exatamente. Então, assim, os clientes são da minha rede de relacionamento, vários deles meus amigos. O time, cara, o Edson, cara, um bom parceiro, o time, bons parceiros. A indústria a gente conhece profundamente, então tô fazendo algo que eu queria que tivesse disponível para mim. Então, cara, e o que a gente olha de cultura hoje na Vitrify, cara, nós somos 6 pessoas, né? Menos do que... Dá para alimentar com uma pizza, como diz o Bezos. Então, assim, cara, transparência radical, né? Então, comunicação franca, que é algo que na Vírgula também demorei para conseguir chegar, principalmente entre os líderes. Tinha muita agenda oculta, e aí na mesa se fala só párseas verdades. Então, cara, transparência radical. Cara, vamos construir com o cliente. Então, assim, dados para tomar decisão de produto, interação com o cliente antes de gastar energia, e algumas coisas que o Edson traz muito para a mesa, porque eu sou um pouco mais empreendedor, eu sou um pouco mais só vamos, né? Não, cara, tem que ter métrica, tem que ter ROI. A gente vai construir essa ferramenta para quê? Aonde que ela se conecta com o nosso... como funciona isso. Nosso indicador. E aí a gente, cara, tem um sonho grande de trazer uma eficiência e uma transparência para o mercado. O Vitrify vem disso, é de vitrificar, transformar grãos de areia em vidro, transparência, etc. Mas, cara, qual que é o nosso primeiro indicador? Cara, nosso primeiro indicador é sobreviver. Então, cara, quantos clientes eu preciso versus o ticket médio para pagar as contas da companhia. O business é um SaaS hoje. O business é um SaaS, né? Então, ele tá tudo bem, né? Eu adoraria ter um OKR megalomaníaco, mas, cara... Mas às vezes é tão simples quanto... O que é público, a gente captou 900 mil reais até agora, cara. Então, eu preciso colocar essa companhia up to speed, exatamente. Sim. A gente tá num mundo que as coisas têm que dar dinheiro. Sim. Então, a gente ainda não trabalha com... A gente tem uma visão, a gente tenta conectar o time com essa visão, e a gente toma decisões hoje baseadas nessa visão, né? Que é o que não fazer, né? Então, assim, cara, quando você começa a construir produto, e espero que vários dos nossos ouvintes comecem, cara, você deve ter vivido isso, cara, o que mais tem é pedido, né? Pedido de coisa. Ah, mas e se? Só mais isso, só mais aquilo, cara, mas isso te conecta. Exatamente, pô, produto de educação, cara,
Por que não um curso de uma semana? Por que não uma palestra, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu acho importante. Você tem que saber para onde você está indo para você conseguir tomar decisões hoje que pelo menos não te atrapalhem. É isso, né? Elas podem até não te ajudar, mas porque você não sabia. Mas elas não podem te atrapalhar. Você não pode andar muito para fora de onde está o seu norte, né? Então, por exemplo, a gente fala muito, cara, a gente quer que o cliente esteja na minha tela. Eu tenho muito cliente que pede API. E eu falo, cara, não. Me fala qual é o job que você precisa resolver, porque eu quero resolver ele para você. Eu não quero que você resolva no Excel. Aí tá tudo bem, né? Eu tô deixando algum cliente insatisfeito, mas além de ter a métrica, né? Além de ter uma visão, além de ter uma métrica de sobrevivência, a gente sabe de indicadores que são importantes pra gente. Tempo de tela usando o Vitrify é importante pra gente. A gente quer ser o principal share of attention do mercado de crédito. Então a gente toma decisões que a gente fala, cara, não, eu quero que você esteja aqui. Né? Tem valor você estar aqui. E 2, deu 1 ano para eu conseguir montar esse banco de dados. Eu não vou te entregar para você ter e poder passar, né? Não vou. É uma decisão. A gente entende que existe um moat, né? Um diferencial por esses 550 mil dados que estão ali organizados. Então a gente fala não. Então o tempo de tela é uma coisa que a gente olha muito. Hoje, nossos clientes são todos enterprise, né? Então é B2B, ciclo de vendas a gente tá aprendendo pra caramba. É horroroso. B2C deve ser muito mais legal. Baixa o app, sai usando. Né? Então a gente tá dentro daquela jornada de falar, cara, entender o ciclo de vendas, entender quais são os indicadores que aumentam conversão. Então a gente discute muito quantas pessoas do time ou da empresa tem que usar no período de testes para aumentar a conversão. A primeira demonstração que a gente faz do produto, a gente já sabe se eu vou precisar fazer mais de uma venda, porque normalmente no B2B você vende para o analista, só que não é ele que aprova o budget, aí você tem que vender para o gerente, dependendo do caso, você tem que vender para um diretor. Então, quantos ciclos de venda eu preciso fazer e como que eu coloco isso dentro da jornada do produto? Então, isso é outra coisa que a gente está aprendendo. A gente está aprendendo, gente, hoje já é homologado fornecedor do BTG, do Itaú, do Bradesco. Cara, é horrível esse processo, é o tal do Ariba, do SAP. E aí vem uma pergunta lá, vocês são aderentes ao ISO, não sei o que, fala, cara, eu tenho 9 meses de vida quando a gente começou os processos. Por sorte, hoje em dia essas empresas já aceitam. Tipo, não, cara, não tenho ainda, e vamos que vamos. Mas o mais legal hoje é tudo isso junto, construindo um produto que eu vejo as pessoas usando. Esse é um tipo de tesão que só... Então assim, cara, a primeira nota fiscal é legal, e vendo receita recorrente somando é legal, não estar no transacional, que foi a minha vida inteira, é legal pra caramba. Eu tirei as primeiras férias que eu não levei o laptop, porque o máximo que acontece hoje em dia é cair a AWS. Né? Eu não tenho que aprovar um banco, e cara, cliente maluco me ligando porque o dinheiro não passou. O SaaS é você criando um montinho de areia, né? O SaaS ele não cai, um montinho de areia você vai sempre colocando. Se o produto é bom, né? Porque você pode ter exato, então exato. Não é só isso também, tem que... Não, sempre cai uma areiazinha. Mas é legal, cara, acho que a tua empresa, você foi construindo uma jornada que a tua empresa agora, ela meio que tá entregando o lifestyle que você queria viver, né? Você é um cara que buscava uma performance individual, teve lá o teu desafio da Virbo, depois você sai, começa a tua própria empresa para construir a cultura do teu jeito, o produto que vai te dar o teu lifestyle, e para atingir os sonhos que você tá buscando, né? Não, cara, não dá para negar que, assim, acho que a gente vai amadurecendo, então vai ficando mais fácil. Você vai entendendo o que você não quer também. Pô, vocês também estão, você já tá o quê, na quarta, quinta? Você tá empreendedora? Cara, direta de fato é a segunda, mas eu entrei em muita jornada no comecinho. Você já tá na terceira. Então, assim, vai ficando mais fácil, gente. Tipo, então você vai tendo um pouco mais de capacidade de execução, capacidade de dizer o não. Então isso vai te aproximando cada vez mais do cenário ótimo, né? Refletindo sobre isso, né? Será que o empreendedorismo, ele é talvez um próximo passo, assim, mesmo de uma jornada, de uma carreira? Eu imagino muito isso, assim, para mim, pelo menos eu queria muito, um pouco mais. Eu acho que o mundo corporativo chegou uma hora que ele teve um teto ali para mim. Cara, eu vi que eu só alcançava esse próximo uma provocação. fazendo. Se te convidassem para ser o CEO do Bradesco, você ia? Não. Cara, eu ia. Eu acho que o mundo corporativo tem topos altos. Tem. Né? Você queria ser o CEO da Tesla?
Cara, eu não gostaria de ser. Ah, tá bom. Eu acho que é muito cara, perfil. Eu responderia não também. Isso é muito engraçado, cara. Na verdade, a gente pergunta qual que é o seu topo. O desafio. Não, eu acho que eu me interessaria em conhecer melhor o que é, porque eu concordo com você. Eu acho que eu sou muito travado por desafio. E às vezes se eu sentisse que, por exemplo, agora a minha missão tá cumprida na Mauna, se eu sentir que a gente conseguiu criar um negócio que roda de forma automática, que a gente consegue, cara, ano após ano, trazer mais pessoas, porque o nosso objetivo na Mauna é pegar a gente e desculpa, depois vocês colocam, é pegar a gente muito, muito boa, muito, muito no mercado e botar essa galera para empreender. Eu acho que o Brasil muda de patamar nesse negócio. Se eu sentisse que a gente criou uma máquina, eu estaria já procurando a meu próximo desafio. E aí, respondendo a tua pergunta, eu acho que eu me interessaria em conhecer. Eu não sei se eu diria não logo de cara, mas eu estaria... Talvez seja uma coisa muito minha, mas eu gosto muito do ser humano, né? E aí eu fico pensando, cara, imagina o que é você liderar 50 mil pessoas. E esse é um desafio que, assim, mesmo empreendendo... não vai estar ali para todo mundo, né? Sim. Então, tem algum... Tesla, fica de olho, então. A B3, né, que tá aí... Sim, exato. Tá vacancy, não sei. Mas eu acho que tem desafios. Acho que tem desafios de transformação digital em grandes negócios. Que se você tiver empowerment, etc., cara, não é um desafio... Não agora, mas não é um desafio que não me motivaria, ou realmente, cara, como é que você mexe as alavancas numa empresa de 50 mil pessoas? Só pelo desafio de como é que você mexe a engrenagem aqui e o outcome sai lá do outro lado. Sim, tudo isso para dizer assim, eu acho que no mundo corporativo não vai ser para todo mundo, que a pirâmide é cada vez mais estreita. Cara, tem desafios que pelo menos então eu não vou generalizar assim, cara, tem desafios que eu acho muito legal. Sim. Tem desafios que eu acho muito legal. Eu acho que durante um bom tempo, assim, o que eu discutia com os meus amigos, mesmo durante o período ali da Virgo, cara, eu achava o Bradesco uma puta oportunidade de transformação. Olha o trabalho que o Noronha tá fazendo. Cara, olha o trabalho, né, que foi feito ali no Itaú. Cara, uma pessoa, óbvio, com todo um time, mas assim, um capitão que transforma uma instituição de 100 mil pessoas. Cara, isso deve ser... E eu não tô falando pelo dinheiro, tô falando pelo impacto de você conseguir enxergar essa engrenagem, assim, esse negócio. Cara, isso... Então, assim, eu acho que no mundo corporativo tem coisa legal. Dá dinheiro também. Essa galera... mas isso é um negócio que eu falo. Então, você não precisa empreender. Tudo isso para te responder. Não sei se empreender é o próximo nível. Talvez ele só seja o próximo nível mais acessível, dado que o funil na carreira corporativa é muito difícil. Empreender é mais fácil do que CEO do Itaú. Isso eu não tenho a menor dúvida. A gente precisa fácil de opcionalidade, né? Não fácil de desafio. Eu acredito que finalizar para te liberar aqui, mas eu vou dar a minha opinião. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que você vai tendo mais clareza de propósito à medida que você vai se conhecendo mais, o tempo vai passando. Acho que vai ficando muito mais claro. É coisa meio existencial. Para que eu vim, o que eu quero fazer, onde eu quero estar, o que eu quero deixar para o mundo. Acho que você vai tendo uma clareza maior. E eu acho que às vezes você vê que não vai ter isso, talvez no mundo corporativo, em nenhum lugar. E aí eu acho que falar sobre caminho natural não é você virar e falar, cara, como que eu executo então o meu propósito? E aí eu acho que o empreendedorismo, ele é uma carta branca, mas ele é um caminho para se executar esse propósito. Você pode executar ele no mercado corporativo em outros lugares, mas às vezes quando você não encontra, ele tá por lá. Mas, Dani, eu queria muito te agradecer. Foi uma delícia. Pedir 2 minutinhos seu, se você quiser olhar para a câmera ali. O nosso público, você já sabe, são pessoas que estão com medo, receios, mais vontades, inquietações, e acham que o empreendedorismo é um caminho, não necessariamente querem largar tudo, querem entender mais o que é, querem molhar o pé e participar de algo que pode gerar algo legal. E também pessoas que já têm negócios, que provavelmente estão passando pelos mesmos desafios que você tem de cultura e tal. Então, eu queria ver se você tem um último recado para passar pro pessoal. Claro, acho que eu vou passar um recado para cada público, né? E eu vou parafrasear o que o Barbará, meu antigo CEO lá na RB, me falou. Você só tem uma escolha quando você tem opção. Então, se você tem vontade de empreender, você deveria construir essa jornada com o apoio da Mauna, ou só para não parecer que eu sou enviesado, com qualquer outra ferramental iniciativa. Você tem que se mexer para saber se existe essa oportunidade para você ter uma opção, né? Então você tem que começar, né? Não começar a empreender necessariamente, mas
começar a estudar, começar a passar pelos 5 T's para ver se você é investable para você mesmo ou para um terceiro, e aí sim você vai poder tomar uma decisão, né? Porque antes disso, é só uma coisa na sua cabeça, é só uma ideia, e você vai sofrer para sempre. Então, se você investir 6 meses de discovery, de ideação, e você tiver ready to launch, ali você tem uma opcionalidade. Antes disso, você só tem dúvidas na sua cabeça, né? E para o empreendedor que tá... Cara, comunidade e mentoria faz muita diferença, né? Cara, eu uso e abuso de mentores, de amigos, de outros founders, porque é um atalho, né? E um atalho bom, né? Você poder trocar com quem já fez alguma coisa. Cara, tô num exemplo desse agora, cara. Um investidor que eu tô conversando falou que tem uma empresa que ele investe que fez um negócio super legal, pensando em retenção de usuário na tela, usando IA. E aí isso ficou na minha cabeça e eu falei, cara, você me apresenta pro founder? Porque eu quero ver o que ele fez, como ele fez. Porque provavelmente eu vou aprender alguma coisa e vai me acelerar. Então assim, cara, estar numa comunidade é muito bom para você, cara, reduzir risco, dividir angústia, enfim, ter com quem, cara, juntos a gente vai mais longe. Sim. Cara, e no ecossistema de empreendedorismo, eu falo muito isso e eu vou terminar aqui. As pessoas de fora do nosso ecossistema, elas têm muito medo de se aproximar dele. Medo mesmo, tipo assim, o que eu tenho a oferecer, ou, né, o que eu vou fazer lá. O que elas não sabem é que via de regra porque pode ter uma exceção e eu não quero me comprometer por 100% do ecossistema, mas o ecossistema, ele é muito pró ajudar o outro, cara. Então, provavelmente, eu falo isso muito pra muita gente, fala, cara, você quer conversar com o founder, manda um LinkedIn e-mail pra ele. A não ser que você queira falar com o Davi Vélez, e aí eu acho que ele já, talvez não esteja disponível para tomar um café com você. Cara, todos os outros do ecossistema, se você tiver uma pergunta, ou se você se apresentar de uma forma interessante, ele vai te receber. Então, cara, a comunidade e o nosso ecossistema de empreendedores no Brasil, inclusive, cara, é muito legal. Então, eu também acho. Participa mais. Exato. Entra no ecossistema, né? Eu concordo. Dani, queria muito te agradecer. Pô, obrigado pela confiança também. Obrigado pela troca. Ajudar a Mauro. E se você que tá escutando é empreendedor, quer virar empreendedor, tá com essas inquietações, acha que tem alguma coisa interessante na história do que o Dani contou, que também tem a ver com a sua história, ou conhece alguém que poderia se beneficiar, manda mensagem pra gente, ou manda esse podcast pra alguém, dê esse presente pra alguém que você eventualmente acha que precisa escutar alguma coisa que a gente comentou aqui. A primeira inércia é a sua, ou daquele teu amigo ou amiga que você tá vendo que ele tá angustiado e que precisa eventualmente ouvir um conteúdo como esse. E se você já tem um negócio, segue bastante a gente aqui, porque a gente fala muito sobre transição, mas a gente fala muito sobre empreendedorismo real, porque não adianta só fazer a transição e não conseguir tocar o negócio depois. Então, manda para as pessoas que vocês acham que pode se beneficiar, e pode mandar mensagem que a gente vai estar super disponível. Dani, não sei se você quer passar os teus canais, você tem Instagram, LinkedIn? Eu não tenho Instagram público, só tenho Instagram da minha família. Né? Perfeito. Mas o meu LinkedIn, Daniel Magalhães, Vitrify, vocês já vão me achar por ali. Pode me acionar, eu respondo todo mundo Só não respondo mensagem de bot, não respondo abordagem abusiva comercial, que não me interessa. Mas todo tipo de, cara, vamos conversar, vamos bater papo. Se eu puder, também não dá para atender sempre, a toda hora, todo mundo, mas eu vou responder. Fiquem super à vontade. E é isso. Boa. Obrigado, gente. O meu empreende. Instagram, empreende_edu, mais simples do que isso, impossível. Edu Camargo no LinkedIn. Tem o mauna.ventures e... Rodrigo Maroja, meu nome, né? E o meu Instagram é Maroja Rodrigo. É isso, pessoal. Obrigado pelo tempo que vocês disponibilizaram aqui e até a próxima. Até mais.